As Escrituras Sagrada, edição Pastoral Católica. Antigo Testamento, livros históricos de Juízes. O capítulo 19, do versículo 1 até o versículo 30. Contexto da palavra: justiça e solidariedade. Versículo 1. Nesse tempo, quando ainda não havia rei em Israel, um levita morava no fundo da região montanhosa de Efraim. E ele tinha uma concubina, originária de Belém de Judá. Versículo 2. A concubina foi infiel para com seu marido, acabando e ela traiu o seu marido e ficou com outro homem. E deixou o homem e voltando para a casa de seu pai, em Belém de Judá. Aí permanecendo durante 4 meses na casa do seu pai. Versículo 3. O homem foi procurar a mulher para agradá-la, ela, e trazer de volta para sua casa. Levou consigo uns servos e 2 jumentos. Quando estava chegando na casa do seu pai, o pai daquela moça viu e saiu todo contente para recebê-lo, o marido dela. Versículo 4. O seu sogro, o pai da moça, hospedou eles, e ele ia e ficou 3 dias comendo, bebendo e dormindo. Versículo 5. No 4º dia, quando se levantaram de manhã, o levita preparou-se para partir, para ir de viagem, voltar para sua casa. Então o pai da moça disse ao genro: primeiro se alimente, coma um pedaço de pão e depois vocês partirão, vocês seguem a sua viagem. Versículo 6. E sentaram-se e comeram, beberam juntos. E o pai da moça disse ao genro: por favor, eu te peço, meu genro, fique mais essa noite. E o genro se alegrou seu coração. Versículo 7. Como o levita se preparava para partir, para fazer sua viagem de volta, o sogro insistiu. Então ele conformou. O versículo 8. No 5º dia, o genro levantou-se de manhã para ir embora. Então o pai da moça disse: primeiro se alimenta. E ficaram-se até quase ao fim do dia, e comeram juntos. Versículo 9. Quando o levita se levantou para ir embora com a sua concubina e o seu servo, o sogro, pai da moça, ele disse: já está ficando tarde e vocês passam aqui à noite. Alegre o seu coração. Amanhã vocês madrugarão e segue seu caminho para casa. Versículo 10.
Mas o levita não quis passar a noite. Ele foi embora, saudou seu pai e foi embora. E chegou até perto de Jebus, isto é Jerusalém. Levava consigo 2 jumentos carregados e a mulher e o servo dele. Versículo 11. Quando chegaram perto de Jebus, que é Jerusalém, já havia entardecido. E o servo disse ao patrão: podemos desviar para essa cidade dos jebuseus e dormir aí. Versículo 12. O patrão respondeu ele: não, nós vamos sair do nosso caminho para ficar numa cidade estrangeira, de gente que não é israelita. Vamos continuar até Gabaá. Versículo 13. E acrescentou: vamos chegar até uma deste lugar, Gabaá ou Ramá. Aí passaremos a noite lá. Versículo 14. Foram então mais longe, ao pôr do sol, e estava perto de Gabaá e de Benjamim. Versículo 15. E entraram aí para passar a noite na praça. O levita entrou, sentou-se na praça da cidade, mas ninguém convidou ele para passar a noite em sua casa. Versículo 16. Pela tarde chegou um velho que voltava do trabalho no campo. Ele era de Efraim. Portanto, também ele havia como imigrante em Gabaá, enquanto os do lugar eram benjaminitas. Versículo 17. O velho perguntou, ele ergueu os olhos e viu o viajante sentado no banco da praça daquela cidade. E ele perguntou: de onde que vocês vêm e para onde vocês vão? Versículo 18. O outro homem respondeu: estamos viajando de Belém de Judá para a região montanhosa de Efraim. Eu sou de lá. Fui a Belém de Judá e estou voltando para casa, mas ninguém me ofereceu uma hospedagem, uma pousada. Versículo 19. Entretanto, temos palha e forragem para os nossos animais, e eu também tenho pão, vinho para mim, para minha mulher e para o servo, e nós acompanha, não precisamos de nada. Versículo 20. O velho diz: seja bem-vindo, deixa-me ajudá-los nos que vocês precisar. Não passa a noite na praça, porque esses homens aqui dessa cidade é muito perigoso e eles não têm respeito. Versículo 21. Então o velho fez o levita entrar em sua casa, deu forragem aos jumentos, e os viajantes lavaram os pés, depois comeram e beberam. Versículo 22. E estava-se reconfortado quando apareceram uns homens desocupados, imoral, da cidade, que rodearam a casa, e batendo na porta dizia para o velho:
dono da casa: mande sair o homem que entrou na sua casa. Nós queremos aproveitar dele e fazer relações sexuais com ele. Que vergonha na cara que esses homens não têm. Versículo 23. O dono da casa saiu, pediu ele: por favor, irmãos, não cometa esse crime. Ele é o meu espede, o meu espede, aonde eu recebi para dar ele uma espodada. Não faça essa infâmia, é imoral, essa imoralidade. Versículo 24. Veja, eu tenho uma filha solteira que nunca namorou com homem algum. Eu vou trazer lá a vocês, para que vocês façam o que quiser com elas. Não faça nada, porém, com esse homem. É uma coisa imoral contra esse homem. Versículo 25. Mas eles não deram ouvido àquele homem, aquele velho, dono da casa, que hospedou aquele homem e a esposa dele, a concubina, e o seu servo. Então o levita pegou a sua concubina, a sua mulher, e levou para fora da casa, da porta. E eles pegaram aqueles homens, pegou aquela mulher e violentaram dela e abusaram dela, fez relações sexuais com ela a noite inteira, a noite toda, até de madrugada, e deixaram ao amanhecer na porta daquela casa. Versículo 26. De madrugada a mulher voltou, caiu diante da porta da casa, onde seu marido se havia hospedado. E aí ficou até o amanhecer. Versículo 27. De manhã o marido se levantou, abriu a porta da casa e estava a mulher dele caído. Ele saiu da casa para continuar a viagem. Versículo 27. De manhã, o marido daquela mulher, da sua concubina, ele levantou, abriu a porta da casa e estava saindo para continuar a viagem. Quando encontrou a mulher dele caída na porta, com as mãos sobre a soleira da porta. Versículo 28. E ele disse: ué, mulher, o que você está fazendo aí, desbruçada na soleira da porta? Levanta-se, vamos embora. Mas ela não respondeu nada. Por que ela não respondeu nada? Porque ela estava morta. Então, o marido dela, o levita, pegou aquela mulher morta, colocou ela sobre o seu jumento e se pôs ao caminho. Versículo 29. Quando chegou em casa, com aquela mulher nas costas do jumento, ele pegou uma faca, tomou o cadáver, o corpo daquela mulher morta, da sua mulher, e cortou o corpo daquela mulher em 12 pedaços, e mandou um pedaço para cada tribo de Israel. Versículo 30, para terminar. Todos que viram isso eles comentavam: nunca aconteceu e nem viu coisa igual, desde o dia
em que os israelitas saíram do Egito até hoje, nós reflita sobre o assunto e nós tomemos uma decisão para não casar com mulher que não seja virgem. Isso aí foi um exemplo para nós, para que nós não casamos com mulher que é compromissada, mas que nós temos de procurar solteira para casar. Mas está falando aqui de rapaz solteiro, não está falando aqui de homem casado, não. Porque o homem casado é compromissado, ele tem que ser esposo de uma mulher só, não pode ser esposo de duas mulheres. A mulher também não pode ser esposa, mulher de dois homens. Ela tem que ser esposa só de um homem. O versículo 29, quando chegou em casa, pegou uma faca, tomou o cadáver, o corpo da sua mulher, cortou em 12 pedaços e mandou para todo o território de Israel. Versículo 30, e todos que viram isso comentavam, nunca aconteceu e nem se viu coisa igual, desde o dia que os israelitas saíram do Egito até hoje. Nós reflita sobre o assunto e tome uma decisão para não contaminar com mulher que já foi esposa de outro marido. Este foi o livro histórico de Juízes, do capítulo 19, do versículo 1 até o versículo 30. As escrituras Sagrada Edição Pastoral Católica. O rodapé e o comentário do capítulo 19 de Juízes, do versículo 1 até o versículo 21. Está escrito assim: essas narrativas mostram algum princípio básico para se preservar um mínimo de relacionamento, unidade entre as tribos, e destaca-se como dever sagrado e hospitalidade e retardamento da narrativa no capítulo 19, versículo 1, versículo 9. É justamente para salientar esse aspecto os habitantes de Cabaá e os benjamitas violava desse dever no capítulo 19, do versículo 10, versículo 30. O capítulo 20 mostra como a tribo regia com rigor contra aquele que violava essa hospitalidade. Talvez o único gesto de solidariedade é capaz de manter a sobrevivência num território ainda cheio de inimigos. O capítulo 21 mostra como era necessário preservar a existência todas as tribos e evitar a todo custo extermínios de uma delas. Nessa circunstância, regozijimos sede lugar em piedade e compromisso. Essa mulher que foi partida em 12 pedaços, que ele colocou nas costas daquele jumento, e chegou em casa, pegou aquela faca e cortou a mulher dele em 12 pedaços. Simboliza para dar exemplo para os filhos de Israel, para as 12 tribos de Israel, para eles obedecer, observar a lei de acordo com o estatuto
do mandamento que o Pai Eterno nos ensinou, para ter uma vida de santificação, uma vida pura, uma vida sem contaminação com mulher, mas que eles, quando fosse casar, procurassem moça virgem, moças solteiras, para não ficar no enrolo, na impureza da desonestidade. Era exemplo para eles e serve de exemplo para nós também no dia de hoje. Para que o solteiro vai procurar moças solteiras, virgens, para ter um compromisso sério um com os outros. Que o Pai Eterno de Abraão, Isaque e Jacó abençoe todos nós, saúde, e nos livre a todos os maus, da sabedoria e entendimento para entender a Tua palavra do jeito que está escrito, para que nós não ficamos somente por ler ou por ouvir, mas que nós colocamos essas palavras dentro do coração, para que nós meditamos nela dia e noite. Através dela nós ter conhecimento da palavra do Eterno. De acordo do Evangelho de São João, capítulo 5, versículo 39, que está escrito lá: examinai a Escritura, porque é dela que nós tem a vida eterna. Sem nós examinar as Escrituras, nós não temos vida eterna. Nós temos que examinar as Escrituras e obedecer a palavra do Eterno do jeito que Ele pede de nós, do jeito que Ele mandou para nós obedecer. Boa noite para todos, fica todos na paz, até o próximo capítulo, se for da vontade do Pai Eterno, se Ele quiser. Shalom para todos.